dar as boas-vindas ao Sistema Anglo de Ensino, né? Sejam muito bem-vindos ao Ecossistema Anglo. E agora nós teremos a parte de inglês com a autora Olga, sexto e sétimo ano. Olga? Ok, estou aqui. Linda. Eu também quero cumprimentar todos os professores que estão assistindo, né? Bem-vindos à Imersão Anglo 2025. Prazer estar aqui com vocês para poder falar sobre o material, né? E contar um pouquinho, antes de começar um pouquinho, como é que a gente pensou esse material, né? Então, eu vou apresentar os sexto e sétimo anos do ensino fundamental, e eu sou uma das autoras, né? Em parceria com a professora Valderez Rinaldi e a Leila Caldas, né? Nós pensamos esse material pensando muito nos problemas que o professor tem, né, que eu tive também bastante, as salas muito grandes, né, níveis diferentes de conhecimento prévio da língua inglesa, o número de aulas, né, horas-aula limitado, né? Então, esse material foi pensado nesses fatores, né, esses fatores que deixam, né, o professor preocupado quando tem um material. Ai, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar jeito nisso, né? Bom, então, eu acho que vocês já devem ter esse material em mãos, né? Aí tem a capinha do sexto, do sétimo ano, que reflete bem essa faixa etária, né? As meninas ali, a amizade, as compras, essas coisas, né? E daí vamos lá para os componentes do material. O material de inglês, continuando, né, o do Fundamental 1, tem algumas coisas iguais e outras que vocês vão perceber, por exemplo, nós já começamos a sistematizar a língua, né, coisa que a Luíse, como falou, ela trabalha com chunks de language, né? Nós já começamos a sistematizar. Os alunos já estão maiorzinhos, vêm com conhecimento muito bacana para quem faz anglo, né, com esse material da Luísa e da Lígia, eles vêm bem afiadinhos. Eu acho que sim, né? Depois vocês me contam. Bom, o livro, o material de inglês do sexto e sétimo anos também são semestrais, como a Luíse falou, o dela também, né? Tem 10 módulos em cada livro, livro semestral, né? O primeiro caderno, que é do primeiro semestre, tem 28 aulas, e do segundo 20. Por quê? O semestre é maior, né? Então, o número de aulas um pouco maior. Nós temos o caderno do professor, temos um round-up, que são atividades de revisão a cada 5 módulos. Então, vocês trabalham 5 módulos, tem um round-up, mais 5, né? Outro round-up, mais 5, então são 4 round-ups por caderno. E esse round-up é em formato digital, né? Eu não sei se vocês já tentaram acessar a plataforma Plural, que é uma plataforma muito importante e que tem que ser muito usada, tanto pelos professores quanto os alunos. Lá vocês vão, por exemplo, então, encontrar esse round-up, que é importante, tem todos os recursos digitais, né?
objetos educacionais, as OEDs, objetos educacionais digitais, tá? Agora, para cada bimestre, isso aqui, essa parte aqui, ai, desculpe, bati aqui. Essa parte não é do plural, essas questões para subsídios e provas bimestralmente. Então, vocês recebem subsídios antes de cada prova bimestral. Normalmente, a gente faz 2 questões apenas. Para vocês, de acordo com o que está sendo dado no bimestre, vocês podem usar ou não, tentar fazer mais ou menos aquilo de acordo com o nível, achar, está muito difícil, vou fazer um pouquinho mais fácil, mas ter uma ideia do que é uma prova bimestral. Geralmente sempre tem um texto, né? Essas provas bimestrais também são 4 questões, tá? Geralmente as questões são teste. Sempre tem um reading comprehension e tem também, nós colocamos sempre uma questão de gramática, né? De conhecimentos linguísticos, como diz agora a BNCC. Então, aqui só um resuminho, um quadrinho, para vocês não terem dúvidas. Então, 6º e 7º ano, livros semestrais, caderno do aluno, 1 por semestre, caderno do professor, 1 por semestre. Nesse caderno do professor, vocês têm todo, né, o manual, e tem também o caderno do aluno, com todas as, para facilitar a vida de vocês, tem todas as resoluções em vermelhinho, tá? Já disse lá atrás, organização em módulos, 10 módulos por caderno, a divisão das aulas, né? Aula 1, aula 2, aula 3, só aparece no caderno do professor, não aparece no caderno do aluno, tá? Pode ser distribuído em 2 aulas, né? Até 4 aulas. E os 4 roundups que eu falei para vocês, digitais na plataforma Plural. No CP, tem a apresentação do material, né? Direcionamento metodológico, planejamento dos módulos e sugestões de como trabalhá-los. Tá? Então, ele é bem montadinho. O caderno do professor tem que ser assim, muito usado pelo professor, né? Às vezes o professor fala, não, já sei, vou dar desse jeito, mas tem sugestões interessantes, às vezes, meu Deus, como é que eu vou dar isso aqui ali? Vocês encontram as sugestões interessantes, tá? Bom, os elementos norteadores, né? Os objetivos, o que a gente pensou, né? Desenvolver não só no 6º e 7º anos, né? Pensando no Fundamental 2, continuando depois com o material da Luiz e da Lígia, né? 8º e 9º, nós pensamos em desenvolver essa competência linguístico-comunicativa de nível intermediário, God willing, né? Porque eu sei que as salas são heterogêneas, né? Tem níveis diferentes de conhecimento da língua inglesa, mas ali a gente vai tentar chegar até ali. São 4 anos de inglês, apesar de 2 aulas, né? A gente não quer falar assim, não aprende inglês na escola. Aprende sim, aprende sim. Integrar o ensino da língua inglesa à formação geral do educando, né, do cidadão, desenvolvida no ensino básico. Né? O ensino da língua inglesa não é aquela coisa isolada, separada, como era antigamente, assim, no contraperíodo, diferente, quem quer fazer, faz. Não. Integrada no ensino, na formação geral do educando, desenvolvida no ensino básico. Preparar o aluno para as demandas sociais e profissionais da atualidade. Gente, agora quem não sabe inglês, hein?
tá complicado, né, para você arrumar para viagens, para você arrumar um emprego, né? Então, essa preparação do inglês é para que o aluno tenha condições de todas essas exigências, né, das demandas sociais e profissionais da atualidade. E como eu já disse lá atrás, preparar, esse comecinho, preparar o aluno até o 9º ano para o trabalho que é desenvolvido no ensino médio, né? Ele vai chegar muito melhor, ele já vai ter lido muita coisa, ele sabe gramática, ele sabe tudo, né? É uma coisa assim conjunta. Essa abordagem, a base gramatical, né? Não aquela gramática que era ensinada antigamente, aquela coisa estática. Não. Vai ter lá, que a gente nunca se livra de gramática, né? Só que não pode aprender só gramática, eu sei tudo, mas não consigo falar, né? Então, essa base gramatical existe, lógico, no material, vocês vão ver quadrinhos com present simple, present continuous, verbo to be, né? O famoso, mas tem essas concepções da abordagem comunicativa que deixa esse ensino gramatical mais leve, né? Ele é mais centrado nos interesses do aluno, né? Então, o que acontece? Você tem uma aprendizagem mais significativa. Se você está aprendendo, o aluno está aprendendo assuntos, temas do interesse dele, lógico que essa aprendizagem é mais significativa, né? Então, tem essas concepções da abordagem comunicativa. Então, o material é alinhado à BNCC, né? Vocês vão perceber, não sei se já folhearam o livro, que os módulos possuem atividades dinâmicas, né? Vivências de comunicação autênticas, né? Interações que vocês vão ver, priorizando o inglês real, né? Temas de interesses diversos, como a Luíse também apresentou sobre o material do ensino em Fundamental 1, também vários temas de interesses diversos do aluno para a aprendizagem ser mais significativa. Incentiva a autonomia e protagonismo frente aos problemas, né? Isso aí é preparação para a vida, não é nem, né? Se ter protagonismo, problema, como solucionar um problema na vida, né? E tudo isso aqui promovem o quê? Promovem o desenvolvimento dos eixos das 4 habilidades, 4 não, 5 habilidades da BNCC, né? Que são a oralidade, né? Na oralidade tem foco a produção oral, né? A compreensão oral, que é o listening, e a produção oral e interativa, né? Discursiva, que é o famoso speaking. Você também tem a leitura, né? Leitura de textos de vários tipos, né? De vários tipos, incentiva, aqui, já falei, leitura, a escrita, né, que é a produção escrita, os estudos, os conhecimentos linguísticos e as dimensões interculturais, né? Tudo isso aqui promove o desenvolvimento dos 5 eixos das habilidades da BNCC. Seguindo. Como a Luíse falou também, a seleção dos temas são bem
atuais, né, uma forma de aproximar o trabalho, né, à realidade do aluno. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Língua e o conteúdo, né? Food and Education and Nutrition, como a Luíse falou lá, também que tem, né? Friendship, Science, aí no 6º ano tem Solar System, Diseases no 7º ano, Technology, Cultural Aspects, Music, Sports, Fashion, Social Issues, Teenagerhood, Social Problems, Environmental Issues, Multiculturalism, Social Media, Math, né, que eles aprendem, eles fazem assim, eles trabalham com diferentes currencies de vários países, né, fazem pequenas continhas, né, assim, tipo adição, subtração em inglês. Family, né, friendship. Geography, né, o ensino interdisciplinar, né, CLEO, também, que fazem, né, eles têm conhecimento prévio do assunto, faz mais sentido, e eles aprendem melhor, né? Se não faz sentido para o aluno, é complicado. Daí não gosta de inglês, não gosta de nada. Características gerais do material. Como eu falei para vocês, promover o desenvolvimento dos 5 eixos de habilidades apresentadas pela BNCC, oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e a dimensão intercultural. Aqui é um exemplo de uma atividade que abarca todas essas habilidades, né? É um quadrinho, né? Uma situação, e esses quadrinhos estão desordenados. É uma situação no aeroporto, e o menino estrangeiro, né? Ele esbarra na menina, e ele pede desculpas em inglês. Como essa menina já sabe, acho que ela estudou no ângulo, viu? Ela já viu que ele falou inglês, começou a falar inglês também com ele, né? Então, os alunos fizeram a leitura, depois eles vão ordenar os quadrinhos e as imagens. Após isso, o professor lê para eles corrigirem, para ver se está tudo corretinho na ordem correta. Eles podem fazer uma dramatização, né? Fazem uma dramatização. Tem aí a dimensão cultural, né? Porque eles são pessoas de culturas diferentes, tem aí um respeito, né? E aí é uma situação pequena, que é de língua franca, inglês como língua franca, né? Foi a comunicação entre eles, apesar de terem línguas maternas diferentes, foi em inglês. O menino pediu desculpas, ela percebeu, e já começaram o diálogo. Eles podem fazer uma dramatização. Conhecimento linguístico são aquelas, nesse módulo é apresentado o verbo to be, né? E com essas expressões, né? Olha aí, tem o afirmativo, tem o negativo, né? E daí eles podem também, por último, para a escrita, eles podem fazer um outro diálogo, mais ou menos como esse, mas numa situação diferente, mas usando
esses conhecimentos linguísticos, que é gramática, vocabulário, né, que eles aprenderam na sala de aula. Então, aí é meio bem completinho. Estou indo muito rápido? Não, está dando para acompanhar, Olga. Está dando para acompanhar? Tá, sim, com Muito bem. certeza. Então, tá bom. Então, aí, olha, a integração entre disciplinas do currículo, aquilo que a Luiz falou, CLEO, né? Content and Language Integrated Learning, que é a interdisciplinaridade, né? O aluno tem conhecimento prévio e ele aprende mais rápido, faz mais sentido para ele, tem um texto, tem palavras cognatas, né? Então, isso é muito importante, a integração de conteúdos entre disciplinas do currículo, geografia, ciências, né? O que der, porque às vezes também o assunto não dá, né? Então, sexto ano, a gente também tem que ter um pouco de cuidado com isso. A mesma coisa, ensinar a aprender de maneira significativa, faz sentido para o aluno, né? Ele entende, porque ele já sabe, ele tem o conhecimento prévio, aprende, faz sentido para ele, e a aprendizagem é mais significativa, né? Possibilitar o uso natural de diferentes gêneros textuais, né? Vocês vão ver, às vezes tem um gráfico, às vezes tem um quadrinho, às vezes é um texto, e os textos, geralmente, são textos autênticos. Nós não pudemos, desta vez, porque antigamente a gente fazia, vamos adaptar, ou vamos... Não, autêntico, tá? Então, eles têm contato com a língua real, né? Mas a gente procura ver o nível do aluno para poder também não ficar uma coisa que completamente difícil, né? Então, tenho, como eu disse, né, às vezes é um gráfico, são textos normais, tem diálogos, tá? Tem uma biografia, ok? Uma tirinha, a gente gosta muito das tirinhas. Utilizar o conhecimento prévio dos alunos, perfeito, é isso, repetindo, né? Conhecimento prévio do aluno, vê que a gente fala muito nisso, né? Que é muito importante. Promover maior interação e engajamento no processo de aprendizagem, certo? E vocês sabem que a dinâmica da sala de aula de inglês, eu acho que vocês, não é novidade falar isso, né? Porque a gente trabalha muito com pares, com grupos, né? Não é aquela sala assim certinha só para fazer prova, mas a dinâmica e o professor, ele caminha, ele ajuda, né? Então, a dinâmica é assim. A aula de inglês não pode ser quieta, né? Tem sempre o burburinho, que as pessoas, os alunos estão interagindo, né, entre eles, estão fazendo um projetinho, estão conversando, estão fazendo um problem-solving situation, que eles têm que conversar, eles têm que refletir, depois têm que solucionar, tentar solucionar o problema, né, propor soluções. Aqui, olha, você vê, os alunos já viram, né, the Solar System and its planets, eles já sabem isso, ciências, geografia, né, vejam que é um texto autêntico, não é adaptado. Às vezes a gente coloca essas chavinhas, né, para diminuir um pouquinho, ou para tirar coisas que não ficar tão grande, ficar na parte que interessa, tá? Então, o Solar System, nós sempre damos um glossary, e sempre inglês em inglês. A gente tenta incentivar os alunos a usarem inglês em inglês, né? Olha lá, the largest, como apareceu lá também na nearest,
biggest, né, funciona como vocabulário, não precisa falar, superlativo, papapá, não. Ó, furthest, né? Agora, tá difícil, professor, existe o uso do português na sala de aula, não é tanto assim, o professor chega e vai falar português na sala, sai o professor de português, entra o professor de inglês falando português, né, gente? Já era isso. Porque no contexto, o professor pode falar, ele não vai ficar falando assuntos, ele vai falar no contexto da aula, do assunto. Tem o pre-reading, né? Esse pre-reading é para quê? Para fazer um warm-up, para ver o que o aluno sabe disso daí, né? Com perguntas instigantes, motivadoras, vai colocando um pouquinho do que eles sabem na lousa, né? Tem as palavras cognatas, então o pre-reading não pode deixar de ser feito. Daí uma leitura, né? Ah, e outra coisa também, antes de ler, você pode também ler as questões, né? Para ver no que eu vou prestar bem atenção ali. As palavras cognatas, pronto, faz uma primeira leitura e já a segunda já pode fazer a atividade. Vou mostrar a atividade aqui um pouquinho. É um teste, né? Read the text and choose the correct alternative according to it. Então, olha, essa aqui eu tirei do professor. Você tem uma cruzinha vermelhinha ali já para o professor ficar mais assim, tranquilo. Ai, meu Deus, vou ter que. Né? Às vezes a correria, a gente entende isso. Já tem pronto para facilitar. Pronto. Mais uma coisinha. Ah, tem a parte de gramática, né? Os conhecimentos linguísticos, né, da BNCC, essa habilidade, é a gramática e vocabulário, né? E ela não, não é ensinada isoladamente, ela tem a ver com todas as outras habilidades, né? A, todas as outras lá, né, que eu já falei. Não vou repetir, porque já está. Então, aqui é a abordagem analítica dos aspectos gramaticais, partindo-se do uso efetivo de estruturas para a depreensão das regras. Desculpe. E aí é o there is, there are. Mas eles já viram, né? Eles têm sobre a casa, diferentes tipos de casa, essa lição. Então, there is, there are aparece no listening e depois nas atividades dos variados cômodos, rooms dessa casa do menino, né, que é um projeto que o outro amigo canadense está fazendo, ele é sobre casas around the world, e ele pede ajuda do menino brasileiro, que é amigo dele, e há essa interação, o amigo brasileiro manda até uma foto e descreve a casa toda, né? Então, usando there is, there are. Então, eles ouvem, daí tem atividade, quer dizer, eles já têm ideia do que seria, como funciona esse there is, there are, né? Esse verbo. Daí eles veem as sentenças, né? Look at the sentences from Beto's description of his house. There is a bathroom and a toilet downstairs. There are 3 bedrooms on the ground floor. There are bookshelves and a computer desk in the TV room too. Então, ele viu there is, antes de singular, there are, antes de plural, daí eles deduzem a regra. Eles é que vão completar, logicamente, a orientação do professor. There is, there are, mean, have, haver e ter, em português. We use there is before singular nouns and there are before plural nouns. Quer dizer, ele mesmo percebe como é que funciona a regra. O que mais?
Aqui, aspectos culturais, interculturais, que encorajam a comparação entre línguas e culturas, estratégia de aprendizado e enriquecimento de repertório. Aqui é um problem-solving situation, sustainability, né? Essa rua, ou essa região, né, em Londres, é Camden Town, né? Então, é uma coisa que eles podem comparar, né, com as ruas de comércio da cidade onde eles vivem, ou no Brasil, fazer a comparação entre as culturas. Aí tem, nessa rua, tem um mercado grande, o Camden Market, né, que tem de tudo, né, alternativo, tem, pode ver, né, pela imagem, como deve ser ali, é cheio de turistas, né, interessante. E daí, a questão de consumo, né, que os adolescentes, os brasileiros, geralmente, né, tem que refletir um pouquinho nessa questão do consumo, né? Por que comprar? O que comprar? E como comprar? Então, os alunos sentam em grupo, eles discutem, e isso é para raise awareness, né? Para ver, ou refletir também, será que precisa comprar tudo, né? Você está precisando, né? E daí eles podem montar, fazer uma lista e depois apresentar para a sala, né? E tem também no homework, tem uma indicação interessante, né? Por exemplo, você fazer doação das coisas que você não usa, né? Ou então, por que não comprar de um second hand shop? Não é? Aqui no Brasil ainda a gente tem que acostumar com isso. A Europa inteira, second hand, você usa, você compra mais barato. Eles não ficam jogando fora, ai, não quero mais, ou vou comprar só novo, vou comprar só novo, né? Aqui nós vamos chegar lá, para também não ter, né, esse desperdício de matéria-prima e tudo. Projetos que incentivam o protagonismo do aluno. Então, aqui esse módulo fala sobre jogos, né, que as crianças, os adolescentes amam, né, e adultos também. Então, tem o projetinho é eles montarem um convitinho para uma gaming party. É uma coisa simples, né? Colocar seu nome, colocar a data, a hora, o endereço, e escrever alguma coisa que ele pode levar, né? Como está aqui. Tell your friends if they have to bring anything to drink or to eat, or if they have to bring a competitive spirit, tá? Então, um projetinho, coisa pequena, sem muita coisa, né? A produção escrita de acordo também, né? As tarefas, né? Tarefas como extensão das experiências da sala de aula. Muito importante, né? Tem um lema no ângulo, aula dada, aula estudada. Então, você assistiu uma aula, você tem uma tarefa e você vai ter que fazer para não deixar muito tempo. Senão você já dorme, o dia seguinte você já nem sabe mais o que foi dado. Então, aula dada, aula estudada, tarefas como extensão das experiências da sala de aula. Aqui tem uma atividade, sempre tem, não é só exercício, tem textos também, não é só conhecimentos linguísticos, né, gramática, essas coisas. Tem um reading, né, aí fala sobre New York City, e depois, nesse módulo, eles estão trabalhando present continuous, e daí tem uma atividade pequena de gramática. Então,
Já falei da importância fundamental do MP, Manual do Professor, ou CP, Caderno do Professor, tá? Para a elaboração das aulas, porque os autores planejam, né, Agora, vocês têm que ver, vocês podem replanejar, vocês veem quantas aulas eu tenho, vai ter alguma coisa, vai ter uma saída, é feriado, então vocês têm que olhar para não se atrasar muito, né? Flexibilização de conteúdos. Apareceu aqui, mas ele está sistematizado, o quadrinho desse item está lá na frente. Então, não custa o professor que é experiente, ele pega, vamos lá, vamos ver aquilo primeiro para depois fazer as atividades para cá. Então, o planejamento do autor, né, dá essa liberdade para o professor, né, flexibilizar conforme a realidade dele ali, e não se atrasar tanto. Suporte imediato para textos e explicações adicionais. As tarefas, como nós já falamos, continuação no processo de aprender, aula dada, aula estudada, sistematização do conhecimento. Agora, aqui, nós temos no caderno do aluno uma disposição fixa, né? O Getting Started, na abertura do módulo, tem sempre uma imagem bem grande, né, com pequeno texto, perguntas motivadoras, tudo para o aluno já entrar no clima do que vai ser o módulo e não entrar assim, sem saber nada, né. O reading, como eu falei para você, sempre tem um pre-reading, né, e o listening sempre também com pre-listening, sempre a preparação para um reading ou para um listening, né? Compreensão de linguagem oral, listening, né? Tem que ter uma preparação muito boa, né? Porque senão você toca lá, coitado do aluno, meu Deus, estou perdido, o que é isso? Né? Language work, né? A parte do trabalho mesmo com a língua, as regras, né? E o language usage, onde você vai aplicar em alguns o que foi aprendido ali. O homework, né, a lição de casa de novo. Agora tem assim as seções do caderno do aluno que são boxes e destaques, né? Tem um look, que é assim, atenção, né? Presta atenção, tem uma coisinha interessante aqui. Tem conceitos teóricos, coisa pequenininha ali para você prestar atenção. Tem algumas explicações gramaticais, observações sobre pronúncia, dicas gerais e observações gerais. Tem esse boxezinho também com tip, né, que é uma indicação de um livro, de um filme, site, música, e uma breve resenha do conteúdo indicado. Biography, né, nós estamos falando de alguém importante ali, depois aparece tem as informações relevantes, né, sobre a vida da pessoa, cientista, autor. E aí o problem solving situation, isso vai ter sempre, né, em cada aula, praticamente dentro daquele assunto que foi estudado, depois tem um probleminha, situações, problemas, está contextualizado porque foi trabalhado esse assunto, é apresentado um problema, ele vai ter que refletir, discutir, levantar hipóteses, propor soluções para os conflitos que são apresentados nesse problem solving situation. E isso aí proporciona o desenvolvimento das competências socioemocionais. Vocês viram que naquele problem solving situation que apareceu, sustainability, né, que falava, que essa daí é uma das competências socioemocionais, né? Tem o diversity, empathy and cooperation, citizenship, health and well-being. Vai ser sempre assim,
tem o probleminha e o que foi, qual é a competência ali que está sendo desenvolvida. As competências gerais, aquelas são socioemocionais, e as competências gerais no ensino da língua inglesa. Daí tem o caderno digital, né? Caderno digital. Revisão das atividades, já falei, o roundup. To learn more. To learn more são curiosidades, informações extras sobre o tema do módulo, né? Daí clica ali, tem uma mãozinha, né, o ícone, para dizer que ali é lá no portal, né, no plural. Então, eles vão acessar essas sessões digitais no portal. Então, eles vão ler mais sobre o tema de módulo, né? Tem essas connections, que diferentes contextos culturais são apresentados com foco na língua inglesa como língua franca na sociedade contemporânea. Eu peguei um exemplinho aqui de connection no 7º ano, quando uma menina faz um intercâmbio, né? Então, tem lá como read a short article about pros and cons of student exchange programs, né? Então, sempre tem a ver com aspectos e diferentes contextos culturais. To go further é aprofundamento, né, de conteúdos associado aos eixos listening, reading, writing, né, and language. Time for fun, como o nome indica, né, atividades lúdicas, divertidas, que retomam conteúdos estudados no módulo. Get ready é aquela história da flipped classroom, sempre no final, para o aluno vir preparado para a aula seguinte. Então, tem lá alguma atividade para ele fazer que vai prepará-lo para a aula seguinte. Então, ele que vai se preparar, né? Às vezes tem um artigo pequeno, alguma coisinha para ele ler, né? Às vezes é uma atividade com uma regrinha lá gramatical, mas ele já vem preparado para a próxima aula. Então, isso daqui eu tenho falado muito, né? Fazer sentido, aprendizagem significativa. E aqui tem essa definição que é encontrada ali na Base Nacional Comum, né? MEC. Aprendizagem significativa ocorre quando uma nova ideia se relaciona aos conhecimentos prévios, olha a importância sempre, conhecimento prévio, em uma situação relevante para o estudante proposta pelo professor. Nesse processo, o estudante amplia e atualiza a informação anterior, atribuindo novos significados aos seus conhecimentos, né? Tem que fazer sentido, né? Senão... Aqui a gente sempre coloca como é interessante fazer sentido para você aprender alguma coisa, né? Aí o Calvin e o pai, né? O Calvin tá não gosta da escola, então ele fala, o papai falando, né? Your mom and I looked over your report card and we think you could be doing better. But I don't like school. Why not? You like to read and you like to learn. I know you do. I mean, you've read every dinosaur book ever written, and you've learned a lot, right? Reading and learning are fun. Yeah. So why don't you like school? We don't read about dinosaurs. Não faz, né? Não é do interesse dele. Né? Então, o que acontece? Ele não gosta da escola, ele não está nem, né, não quer, as notas não estão boas, porque o que é ensinado na escola não é do interesse da realidade, no caso aí do Calvin,
Agora, nós fizemos essa parte aqui também, como acessar o livro digital e recursos, porque sempre depois, durante o ano, os professores ficam desesperados, mas como é que eu acesso os recursos digitais, né? Acessar o livro. Então, vamos lá. Você tem que ter um login, uma senha para entrar. Ao acessar biblioteca de conteúdos, tem filtrar ano, série, disciplina. Olha lá, tá? Ano, série, disciplina, língua inglesa. E buscar. Buscou, aparece ali os livrinhos e aparece o livro do professor também, né? Aqui, ao acessar o CA quanto o MP, na lateral direita da página, estarão listados os recursos digitais produzidos para o caderno escolhido. Vê lá, conteúdos, tá? Do 6º ano. Vai as OEDs, o áudio, né? Olga, Oi, bem. só para deixar aqui, como são professores novos, né, talvez ali o CA e o MP, eles não tenham ainda o costume. Então, é caderno de aluno, correto? E caderno do E professor. manual do professor, isso. É, Utilizamos essa nomenclatura, né? Em alguns momentos nós falamos CA mesmo só, para deixarem todos aí. isso. Pode continuar. Tá, então, entenderam como que acessa, né? Porque tem professor desesperado. Ai, meu Deus, como é que eu acesso os scripts dos listenings? A gente tentou ajudar muita gente o ano passado. Ó, o exemplo é para sexto e para também o 7º. Aí eu, caderno 1. Daí, os arquivos de transcrição de áudio de cada caderno estão disponíveis no plural, tá? Então, passos: acessar a biblioteca de conteúdos, né? Utilizar os filtros para buscar caderno desejado, material do professor, ali. Tá? Professor. O primeiro aqui, caderno de aluno, caderno do professor. 6º ano, língua inglesa, e daí buscar. Dentro do material do professor, no canto direito, em mais conteúdos, clicar OEDs, né, objetos educacionais digitais, recursos digitais que ajudam no processo de ensino e aprendizagem, e acessar as transcrições de áudio. Ok? Pronto. Aqui embaixo, transcrição do áudio. Tá? A transcrição, e tem para os áudios também, logicamente, né? Que aparece ali. Acho que acabou. Deu para entender direitinho? Alô? Aqui no chat nós temos algumas perguntas, né? Algumas eu consegui já ir tirando as dúvidas, né? Sobre a quantidade de aulas deste material proposto, então uma aula por semana, as OEDs, onde... Não, esse material é para 2 aulas semanais, né? Este material para 2 aulas, isso. Exato. As OEDs, né, dentro, você acabou de mostrar ali o passo a passo, né, onde sim, sim. Também nós temos vários tutoriais, onde nós conseguimos disponibilizar essas orientações, né, onde eu encontro as OEDs, onde eu encontro a própria biblioteca digital. Então, converse aí com o seu coordenador, e aí o coordenador conversa com o assessor, e nós, assessores, criamos os tutoriais para que vocês possam ter acesso a todas essas orientações. E dentro do próprio plural, nós temos um card, e neste card está lá, tutoriais. Clicando ali, vocês também poderão ser direcionados
para esse passo a passo que foi, inclusive, passado aqui agora. O recurso da inteligência artificial, como montar o planejamento, as avaliações. Professora Lúcia, nós teremos no dia 12 de fevereiro uma oficina só sobre o IA. Então, participe, porque vocês terão como montar planos de aulas, avaliações, questões, né, dentro da própria plataforma. Então, está programado aí para o dia 12. Luciana, Oi. A Teacher Val, ela falou assim, uma está dizendo que é para uma hora semanal, outra está falando para são 2 horas semanais, Val. Tá, Val? Cadê ela? Posso falar rapidinho aqui? Pode. Então, eu estou fazendo essa pergunta porque eu tive um problema bem sério com a minha escola no início deste ano, porque eu acho que foi passado para a diretora que seria uma aula somente. Imagina. E aí, o que aconteceu? Minha aula, por exemplo, do 9º ano foi reduzido para uma aula. Então, como professora, e, modéstia à parte, eu tenho experiência em todos os segmentos da educação de língua inglesa, desde o berçário até o ensino superior. E a gente há de concordar que uma aula semanal para uma escola que tinha uma tradição muito boa em língua inglesa vai cair o rendimento. Eu acho que nem para o ângulo isso é bom. Para as famílias eu percebo, e aí a minha diretora, não, mas é assim, vai funcionar muito bem, porque você é brilhante. Não, eu não sou mágica. Eu não consigo ser boa o suficiente para ter um resultado como eu tinha antes com uma aula. Por exemplo, no 9º ano esse ano, eu vou ter uma aula somente, o ensino médio também. Então, isso me frustrou muito enquanto professora. No início do ano, eu cheguei a chorar quando eu soube disso. Não é só pelo reduzir, porque a escola me colocou outras aulas, não foi esse o problema. O problema é enquanto aprendizagem, do que eu acredito, e de ter uma tradição de ensino de língua inglesa e ver que, falei, gente, não funciona, eu tentei explicar para ela, não, nós vamos te dar outras aulas, você não vai ser prejudicado. Eu repeti essa história 1000 vezes, não é pela quantidade de aula, é pela qualidade do aprendizado. Claro. Porque o ano passado, Val, tinha uma professora, enquanto a gente estava apresentando o material, ela falou, gente, a minha escola é uma aula semanal, e nós falamos, é para 2. Daí, o que você vai fazer? É isso que você falou, é muito difícil, né? Mas, então, o problema é a escola ter que aumentar, né? O inglês é importante, gente, não é isso? Pois é, mas aí é que tá. Eu acho que foi passado para a diretora, inclusive no dia tinha uma representante da Anglo na escola, acho que Vanessa, ela reafirmou, o material é para uma aula semanal. Então não pode ter essa controvérsia. Eu estou com uma autora que está dizendo para mim que são 2 aulas. A pessoa, Vanessa, que veio na escola, falou na minha frente, da diretora, nós 2 juntas, que o material é para uma aula. Eu até gostaria, se fosse possível, que o Ângulo fizesse essa notificação para o Instituto Francisco de Assis, algo por escrito, para eles entenderem, porque depois, professora, essa responsabilidade, nós professores, a gente assume que é abraçar o mundo, né? Claro. Quando o resultado não é bom, a gente entende-se como derrotado. O nosso nome também está ali. Então, o que acontece? Eu tentei trabalhar na minha cabeça, tipo assim, esse discurso de que eu estou fazendo tudo o que é possível dentro do que eu tenho, da melhor forma que eu posso. Mas há situações que fogem à minha alçada, como é a quantidade de aulas, por exemplo. Então, assim, para compensar, eu estou, por exemplo, no 5º ano do ensino fundamental, as séries iniciais. Aí eu amei o material, estou gostando, até porque eu já trabalhei antes com eles, não é esse o problema. Aí eu estou vendo a dinâmica, como que é, com 3 aulas semanais, né? E aí agora eu passo com esse menino, e aí eu chego lá, é uma aula só. Depois de muita conversa, eles aceitaram que do 6º ao 8º ano fosse 2 aulas. E aí, olha só como que é contraditório. Você pega uma escola pública, são 2 aulas de inglês semanais, e para uma escola particular, do nível que é a nossa escola, caiu. Não tem condição. Então, isso depois vai ter um resultado negativo.
Dentro da nossa proposta pedagógica, Val, nós temos, no mínimo, uma aula, e aí depende mesmo da organização da matriz curricular da escola, né? Tem escolas que conseguem ali trabalhar com 2, 3 aulas, mas dentro da proposta, este material está proposto para um, mas o ideal a gente sabe que seriam aí, no mínimo, 2 aulas, mas vai de acordo com a estratégia que a própria escola adota. Mas a gente pode retomar essa informação posteriormente, olhando, inclusive, a matriz curricular da sua escola, tá bom? Tá ok. Eu acho que ela travou? Não, tá. Bom, mais alguma outra Não, tá ok, pergunta? eu ouvi. Perfeito. Tá ótimo. Bom, então nós Não, teremos aí a oficina, né, que nós já temos disponível para o material de inglês, a inteligência artificial. Então, deixo aí o convite já para vocês, do dia 12 de fevereiro. Nós teremos agora um outro momento com a outra autora, Louise, né, nos anos do 8º e 9º. Mas, Olga, eu agradeço muito. Vou olhar, Lúcia, qual o horário, é muita informação, eu não me recordo exatamente o horário, mas... Eu espero que os professores tenham gostado, né, e qualquer problema, pode entrar em contato com Fale com o Autor, que chega até a gente, viu? O Fale com o Autor, ele está dentro do plural também, é um outro cardzinho que vocês, logando lá, né, com o seu login e senha, vocês terão acesso a esses tutoriais que eu comentei, e também outras informações, e mais o Fale com o Autor, que aí é uma conversa de especialista para especialista, né, professor especialista da área junto com o autor. E aí nós temos um prazo de resposta muito rápido, né, os autores, eles têm esse cuidado de estar ali sempre atentos às questões. Eu vou complementar aqui, olha, então é dia 12, a formação, às 19 horas, tá? Ótimo. E aí nós encaminharemos para a coordenação o link para que vocês possam participar nessa data. Mas fiquem tranquilos, porque nós estamos realizando aí vários encontros voltados para o IA, inclusive do plural mesmo, né? Sabemos o quanto vocês querem conhecer tudo que está colocado ali na plataforma, então a gente tem programado alguns encontros, e nós temos o canal do YouTube também do Plural, que traz vários vídeos, vários tutoriais, várias informações, várias oficinas, para que vocês comecem já no sistema, sabendo de todos os recursos que estão disponíveis. E todos esses professores que participaram, tanto na minha quanto na da Luiz, são professores que estão usando pela primeira vez? São novos? Não. Ou já usaram o material? Não sei, professores, né? Coloquem aqui se vocês... Já são novos ou já conhecem o material? Novo. Pode ser que conheça de uma outra escola, mas as escolas que estão aqui hoje são todas escolas novas. Tá. Mas então, a maioria... olha aí, novata. Espero que vocês tenham entendido, né? Eu fui bem, assim, devagarzinho, né? O meu jeito também, e para que vocês pudessem entender tudinho, qualquer coisa. O Wesley falou, não tem jeito ser uma aula mesmo, não tem não. Sabemos. Então, tá certo, professora Olga. Eu agradeço muito. Agradeço a todos vocês, viu? E tenham um bom fim de semana e muita stamina, energia para começar o semestre. Tá certo, professora. Agora nós temos a Luíse. Está por aí, Luíse? Estou aqui, sim. Bom, então tá bom. Obrigada, Carolina. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Miriam, Val, Wesley. Legal, Wesley. Ai, que bom! Ele aprendeu a entrar no sistema. Que bom! Beijinho então, para vocês todos. Tchau, muito obrigada, Olga. Um abraço. Luiz, eu acho que eu não vou poder assistir agora, bem a sua. No problem. No problem. A gente se fala depois, Olga. Tá bom, beijinhos. Beijos. Tchau. Tchau. Precisa só desculpar. Bom, já está a sua. Vamos lá.
Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, gente, só para vocês saberem que o material do 8º e 9º mudou bastante, não o material, assim, a estrutura, né? Mas o conteúdo, né? Então, o que eu vou share aqui agora com vocês é o que mudou, né? E como mudou, né? Então, acho muito importante vocês prestarem atenção nessa parte de conteúdo mesmo, né? Deixa eu compartilhar aqui a minha janela. E estão vendo já? Ainda não. Tá carregando. Abriu, porém, abriu. Completa. Abriu? Sim, completa. Então, gente, bem, novamente, né, as autoras sou eu e a Lígia, né? E aqui está o material do 8º e 9º ano, né? Totalmente reeditado, assim, do começo, né? Não tem nada, não é nada parecido com o 8º e 9º ano, que talvez, né? Não sei se vocês conhecem ou não. E qual que é o foco desse material, né? Então, vocês estiveram agora com a Olga, o 6º e 7º, e a grande diferença desse é que ele foi alinhado com os princípios, não só da BNCC, óbvio, mas da ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Os alunos já são mais maduros, né? Eles já estão indo para o 8º, então a gente já pode começar a conversar com eles um pouquinho sobre, né, assim, as coisas que estão acontecendo lá fora no mundo, né? Então, ele está bem focado no desenvolvimento integral do aluno por meio de práticas bem inovadoras. Então, a gente traz aqui o design thinking, a gente traz bastante as rotinas de pensamento novamente, que a gente começou lá nos anos iniciais, e a gente vai agora a se aprofundar um pouquinho mais nas rotinas de pensamento. Então, tem bastante problem solving baseado no design thinking, né, para desenvolver neles essa prática mais crítica e criativa, né? Então, não sei se vocês conhecem the Sustainable Development Goals, né? Em inglês é o SDGs, né? Então, são 17 objetivos. Obviamente, no material, a gente não conseguiu desenvolver os 17, mas a gente pegou os mais importantes. E dentro desse conteúdo, né, das ODS, a gente foi desenvolvendo as práticas do inglês, né? Que, como eu comentei, quem estava comigo nos anos iniciais, o inglês, né, não é um fim, é um meio. Então, a gente está usando o inglês para falar sobre outros assuntos com os alunos, né? Obviamente, trabalhando agora, que eles estão no 8º e 9º ano, sistematizando a gramática, trabalhando na parte gramatical também, dentro desse conteúdo, né? E as competências gerais da BNCC, vocês já conhecem, né? Então, não vou me repetir sobre eles, né? Então, vamos falar um pouquinho das ODS, né? No material do aluno, tanto no material do aluno quanto do professor, vocês vão ter um pouco acesso, né, o que são essas ODS, para quem não conhece, né? Mas é uma integração, é uma educação para a cidadania global, né? Então, as atividades incentivam a compreensão de questões globais, do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo na comunidade dele, do que está acontecendo, né, no país, no estado, e a gente sempre pede para ele, assim, ter uma solução para essas questões, não é? Não são nem sempre problemas, mas são questões que a gente pode dar pitaco, né? Então, a gente está pedindo o pitaco do aluno, né? Então, como é que a gente pode desenvolver esses desafios que o mundo está realmente passando por hoje, né? Então, a gente, assim, não dá solução, né? Nós não damos opinião, nós queremos, né, que eles deem a opinião deles, que eles discutem isso em sala de aula, né? Então, o nosso foco é realmente desenvolver o senso crítico e o pensamento visível do aluno. Como eu falei, né, o inglês é um meio, então a gente quer usar a língua, né, e a cultura que vem junto com essa língua, para que os alunos tenham um senso crítico mais apurado. Então, a gente trabalha com bastante ferramentas que incentivam esse pensamento crítico e visual, tá, que são as rotinas de pensamento, e a gente aplicou essas rotinas de pensamento no material, né, que para o aluno entenda, consiga entender como que o pensamento, não só dele, como dos amigos, funciona, e como o pensamento do professor funciona, né, e
Se vocês começarem a usar um pouquinho mais desses pensamentos, dessa rotina de pensamento, vocês vão entender. Durante essa fala aqui, eu vou mostrar alguns das rotinas de pensamento que a gente tem no material, tá? Então, todos os conteúdos, obviamente, estão contextualizados, são autênticos, né? Então, a seleção de temas, né, a gente tentou aproximar ao máximo com a realidade dos alunos, o que eles passam, mas de uma forma um pouco mais aprofundada, né? E os textos refletem situações do cotidiano, né, que acontecem na casa deles, na cidade deles, né, no país que a gente está, né? Utilizando, obviamente, o inglês como o meio, tá? Então, o que a gente tem que pensar, né? Para que a aprendizagem ocorra, qualquer tipo de aprendizagem, ele tem que fazer sentido para o aluno, né? Porque senão ele não vai aprender, ele não vai, ainda mais uma língua estrangeira, né? Se não fizer sentido para ele, né, ele não vai aprender. Então, esse enfoque realmente se baseia na premissa pedagógica, né, do Hernandes, que é um livro sensacional, vocês deveriam ler, né, que para tornar realmente um conhecimento significativo, é necessário que estabeleça, né, um tipo de conexão com o indivíduo, o que ele já tem. Então, a gente tem que pensar, né, naqueles conhecimentos prévios dele, e, assim, tentar tirar do cérebro dele esses conhecimentos e fazer uma conexão com o que a gente está aprendendo, né, dentro da sala de aula. E a gente sabe que, hoje em dia, tem uma desconexão muito grande, às vezes, do que está acontecendo na vida do aluno com o que está acontecendo dentro da sala de aula, né? Eu trabalho muito isso, quando a gente trabalha com Project-Based Learning, né? Então, o que a gente quer é estabelecer essa conexão, né? E a gente sabe que nosso cérebro, né, na parte de neurociência, não sou expert em neurociência, tá? Mas a gente sabe que nosso cérebro é muito plástico, e quando a gente faz conexões com alguma coisa que a gente, né, já conhece, as sinapses dos nossos cérebros começam a, né, acontecer com muito mais frequência. Então, a gente consegue fazer realmente com que aquela aprendizagem seja uma coisa muito mais estabelecida, né? Então, como falei também, a gramática agora acontece, né, com os anos iniciais, como eu comentei com vocês, a gente não trabalha com a gramática aqui, ela já é mais contextualizada, né, os alunos já estão mais maduros para trabalhar com ela. Então, a gente realmente, né, tem o foco no uso efetivo das estruturas linguísticas, e para eles que realmente saibam por que eles estão usando aquelas estruturas linguísticas, né? Por que ele está usando o imperativo e não algum outro verbo, nesse caso, né? Então, a gente discute bastante isso no livro, ok? E, né, como eu já disse, esses aspectos culturais e interculturais são muito importantes. Então, essa comparação entre língua e cultura, né? Então, a gente realmente tem umas estratégias no livro que promovem esse enriquecimento do repertório cultural dos alunos, né? Incentivando os alunos a fazer comparação entre a língua e a língua materna, né? Como eu falei antes, já caiu por terra, você não pode falar português em sala de aula, tem que falar inglês. Não, a gente tem que fazer essa conexão. Os cognatas, a gente trabalha bastante com eles para eles fazerem essa conexão, né? É muito importante, quando você trabalha no ensino bilíngue, a gente entende que, né, o aluno tem que, a partir da língua materna dele, ele consegue fazer esse jump, né, esse pulo, para entender, ok, aqui ele trabalha diferente, né, do que a minha língua. E essas comparações são muito importantes. E a gente sabe que, gente, a língua portuguesa é muito mais difícil de aprender do que a língua inglesa. Para mim, assim, foi bem, né, eu era uma adolescente quando eu vim, e foi bem complicado, né, aprender a língua portuguesa. É muito mais complicado que o inglês, né? O inglês, as estruturas são bem mais fáceis, né? Depois, o protagonismo estudantil, né, dos projetos. Então, a gente trabalha bastante com projetos para encorajar a participação realmente dos alunos. Então, eles vão, né, montar um projeto, eles vão tentar desenvolver um projeto e colocar esse projeto em prática, né? E por que, né, qual a importância disso? É realmente para que eles tenham um senso de responsabilidade, de autonomia. Nossa, gente, eu fiz alguma coisa aqui na minha escola e deu certo. Ou o diretor aceitou, ele concordou, né, em colocar o meu projeto em atividade aqui na minha escola. Então, tem vários projetos que a gente desenvolveu que ele pode colocar em prática na escola, na comunidade, né? Então, a gente tenta desenvolver realmente esse senso de responsabilidade do aluno. E, é claro, tem que ter as tarefas de casa, né? Então, para reforçar o que eles aprenderam em sala de aula,
né, no manual do professor, vocês vão ver que está bem explicadinho. E também tem muitas atividades que a gente faz com que o aluno faça uma reflexão individual em casa. E a gente até trabalha um pouco com flipped classroom, né? Então, no sentido que, antes na aula, a gente vai pedir para o aluno assistir um vídeo, alguma coisa relacionada com o que ele vai ver na aula, né, seguinte, para que realmente ele possa já fazer essa conexão, né? Não são coisas muito elaboradas que ele vai ter que fazer, mas assistir um vídeo e dar, né, umas ideias do que ele achou do vídeo. Então, trabalhar com essa ideia do flipped classroom, né? E a gente sabe que a nossa grande expectativa como educador, né, eu falo, todo professor é educador, o pessoal fala assim, sou professor de inglês. Eu falei, não, gente, vamos mudar essa fala. Nós somos educadores que ensinamos várias coisas através da língua inglesa, né, porque nossa função não é só dar aula de inglês. Nossa função é ser educadores, né, e a gente usa o inglês como uma forma, né, de educar nossos alunos também, né, então de mostrar outras visões de mundo através de uma outra língua. Então, a nossa expectativa é realmente formar alunos engajados, né, críticos e conscientes das questões que estão acontecendo aí pelo mundo, né? Então, essa abordagem inovadora aproxima realmente o conteúdo, né, do que estamos vendo na sala de aula com o que está acontecendo fora da sala de aula, né, e promove o aprendizado da língua, né, de uma forma mais significativa. Então, esse é o nosso, vamos dizer, né, objetivo final, né? Então, mostrando um pouquinho, né, do que tem nesse material. Esse aqui é o primeiro caderno do 8º ano, né? Então a gente começa com uma coisa assim bem tranquila, vamos dizer, né? Que a gente vai trabalhar com a saúde, né? Então, how can we keep our bodies and minds healthy and strong? What does it mean to be healthy? Is the world getting older or younger? Então, são todas situações que estão acontecendo no mundo, né? Water is essential. Então, né? Por que a gente precisa de água? O que está acontecendo com a água aqui no mundo, né? Water in our body, por que a gente realmente tem que beber bastante água? Daí, we need clean water. Será que a água no mundo está acabando? Essa água é potável, não potável? Então, sabe, a gente começa a levantar bastante questões do dia a dia. Daí, a gente trabalha com o Great Barrier Reef também, porque, né, está acontecendo muitas coisas lá não tão boas por conta da poluição. The Future of the Oceans, An Ocean of Troubles, então o que está acontecendo nos oceanos, e todas esses tópicos estão relacionados lá com os ODS. Vocês vão ver, né, ele está no manual do professor e no caderno do aluno, então está mostrando direitinho isso. Eu vou chegar e mostrar isso para vocês. Do 9º ano, tá? Então do caderno 1 também, We Are What We Eat, então a gente está falando um pouquinho sobre alimentação. Food, Glorious Food, né, the cultural perspectives on food, então falando sobre né, uma parte mais cultural, daí falando sobre um pouco sobre o consumo, né, am I a responsible consumer, como é que você se vê como consumidor, né, my shopping habits, será que você é ético nas suas, como você faz suas compras, então, né, a gente começa a questionar isso, what is fast fashion, então, né, muitas questões foram levantadas, né, no passado sobre será que a gente devia comprar dessas lojas que falam que vendem por muito mais barato? O que está, né? Por que será que é muito mais barato? Então a gente começa a questionar isso. A gente começa a falar de energia, the field of wind power. I love my electric bike. Então, né? Falando sobre o uso das bikes elétricas e da sustentabilidade, mais sustainable house, que seria uma casa sustentável, né? E em todas os cadernos, essa última unidade é onde entra o projeto de Design Thinking, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente isso para vocês. Então, só para você conhecer um pouquinho o material, a estrutura é bem parecida, né, com o do 6º e 7º ano, né, só que tem algumas coisas que são assim, diferentes, vamos dizer, né? Então, tem a abertura do módulo, que indica os objetivos de conhecimento, os objetivos de aprendizagem. De novo, a gente tem nossos learning targets, que vão aparecer sempre, né? Então, qual que é o objetivo de aprendizagem do professor, e o aluno também tem acesso a esse objetivo de aprendizagem para ele entender o que ele tem que, né, aprender até, vamos dizer, o final da unidade. Tem todas as habilidades da BNCC, né? Daí na introdução também tem uma breve descrição do conteúdo, das ODS, né? Então, por que a gente escolheu essa ODS?
E todas, né, isso é uma grande diferença que tem do sexto e sétimo ano, todas as unidades começam com uma questão norteadora, a driving question, né? Eu vou mostrar para vocês. Né? Então, durante toda a unidade, os alunos vão estar com essa driving question na cabeça, né? Para tentar resolver aquela driving question. E depois vocês vão entender um pouquinho melhor, né? Daí nós temos as estratégias, orientações, então a gente trabalha bastante com estratégias auditivas, as estratégias de leitura, né? São todas exploradas nos módulos inteiros, né? Daí tem o roteiro de aula, né? São 2 aulas por semana, ok? E tem um roteirinho direitinho, né? O que vocês podem fazer, né? Ou, porque, como eu falei, isso aqui é um guia, vocês não tem que... Eu acho que os professores, vocês, né? Muitos professores têm vários anos de experiência, então vocês podem também mexer um pouquinho de acordo com o perfil da sua sala, o mesmo seu perfil, né? De professor, porque... eu sou coordenadora, então eu observo muitos professores dando em sala de aula, e, gente, sabe, cada um tem sua personalidade, então é muito gostoso de ver o mesmo conteúdo, a mesma unidade sendo trabalhada de formas tão diferentes com os professores. Porque se você tem o seu objetivo de aula, né, objetivo de aprendizagem, gente, você pode fazer, né, lindamente uma aula sensacional, planejada, e essa aula vai ser muito diferente de um outro professor que tem uma outra personalidade. Né? Então, esse roteiro é uma sugestão de roteiro de aula que vocês podem usar. Né? E depois tem todas as respostas, comentários, né, resolução comentadas das atividades do homework e do caderno do aluno. Tá tudo lá. Né? E, claro, a gente tem, né, a material de apoio para o professor. Então, indicação de materiais para aprofundamento, tem livros, sites, né, naqueles podcasts que a gente gravou, né, no plural, a gente tem, de novo, as práticas, dicas do autor e práticas do autor. Então, você tem várias dicas de, né, extra material que vocês podem acessar, e também dicas que a gente dá de como realmente planejar. Então, a gente fez um vídeo sobre rotinas de pensamento, fizemos um vídeo explicando para vocês os learning targets, fizemos outro vídeo sobre os habits of mind. Então, tem vários vídeos que vocês podem acessar lá no podcast, né, que vocês podem acessar lá no plural, a gente explicando algumas partes metodológicas do material. Okay? Então, o manual do professor tem o que eu mostrei para vocês, né, os recursos digitais, exclusivos, né, tem a parte da inteligência artificial, que vocês vão ter uma formação exatamente sobre isso, que vai ser, né, excelente, e as dicas para a prática que eu acabei de falar para vocês, né, então, as learning targets, as rotinas, estratégias de listening e de reading, e uma parte do design thinking também. Né, então, explicando um pouquinho o passo a passo para vocês, ok? Então, essa aqui é a carinha, um pouquinho do CA, né, do caderno do aluno. Então, como você pode ver, a parte inicial, né, a página dupla do início de cada unidade é sempre uma página dupla com ilustração. Né? E é aí que os alunos vão começar a, né, contextualizar o que eles vão aprender. Okay? Então, tem parte de reading, listening, language work, né, tudo isso pronto para vocês, né, com a parte da estrutura do material, que continua a mesma do sexto e sétimo, né, tem connections, tem o get ready, o time for fun, to learn more, to go further, então tudo isso continua igual, né, e tá tudo lá no plural. Agora, o que muda muito, né, essa parte inicial. Então, quase todas têm essa parte do getting started, é uma rotina de pensamento, né, quem estava comigo nos anos iniciais, eu comentei sobre uma rotina de pensamento, chama Think, Pair, Share, né, que é uma rotina de pensamento a mais básica. Então, think about the quote. Então, de novo, os alunos vão pensar sozinhos no momento deles, né, porque a gente sabe, como comentei, aluno é ansioso, professor é ansioso, e a gente, às vezes, não deixa o aluno pensar. Então, a gente vai pedir, né, think about this quote. Então, o quote é, an unhealthy mind, even in a healthy body, will ultimately destroy health. Então, a gente vai ler isso para o aluno, de repente o aluno não entende tanto, a gente pode até traduzir, não tem problema, mas a gente fala assim, ok, think about it, então pensa por um momento.
Agora, depois de um minuto, share isso com o seu colega. O que ele achou? Ele concordou, tal, vocês têm a mesma... E depois a gente vai começar a falar, né? After talking to your partner, list 3 healthy lifestyle tips. Então, a gente está organizando um pouco o pensamento. Quando você só joga uma pergunta para o aluno no meio da sala de 30 alunos, às vezes aquele, né, tem uns alunos que pensam, outros não pensam. Então, quando você dá esse momento, né, para ele pensar, guys, silence, pensa, né, tá todo mundo pensando sobre o mesmo assunto, então a gente está organizando o pensamento do aluno, né, e depois ele vai listar essas 3 healthy lifestyles, depois a gente vai começar a aula, né, então a gente vai ver a ilustração. Outra, né, novidade que não tem no 6º e no 7º são as Learning Targets. Então, todas as Learning Targets estão no MP, e o aluno, se ele quiser acessar, ele está lá no plural. Então, ele vai lá, vai ter uma ícone, Learning Targets, e ele vai acessar lá no plural, né? E no começo de toda a unidade tem exatamente qual objetivo, né, do Development Goal que a gente está trabalhando. Então, aqui nesse caso, né, é o 3, Ensure Healthy Lives and Promote Well-being for all at all ages. Então, a gente está trabalhando, né, o ODS número 3. E, como comentei, tem a Driving Question. Então, durante todas as unidades começam com essa Driving Question. Então, como eu falei, a gente quer engajar os alunos e torná-los mais críticos. E essas perguntas são perguntas para que o aluno realmente pare e pense, né? Nesse caso, né? How can balancing academic, extracurricular activities and social life contribute to maintaining a healthy mind and body? Então, está diretamente ligado ao aluno, né? Então, como é que ele, o que ele faz para realmente, né, desenvolver esse equilíbrio entre essa vida louca que eles têm, né, especialmente no 8º, 9º ano, que já começa muito conteúdo, mas daí você também, né, você vai na academia, você nada, você joga tênis, você faz um monte de outras coisas extracurriculares, mas daí, né, eles são todos teenagers, eles querem ir para a festa, então a gente discute, né, nessa unidade, e aí, né, como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue se manter mentalmente saudável também? Então, a gente conversa bastante e tem um tópico bem importante hoje em dia para os nossos alunos, né? Então, essa aqui é um exemplo de como uma unidade começa, né? Então, a gente vai discutir todos esses fatores com os alunos, né? Então, o que são as driving questions? Só para a gente, né, entrar um pouquinho mais. Elas são perguntas orientadoras que atuam como um fio condutor, né? Então, durante né, a unidade inteira, a gente vai voltar a essa driving question, né? Assim, e aí, gente, né? Vocês aprenderam um pouquinho mais? Vocês conseguem responder? Porque essas perguntas não são feitas para eles responderem agora, no começo da unidade, né? Então, ó, até o final da unidade, vocês vão responder essa pergunta para mim, né? Então, durante a unidade, a gente vai ler textos, eles vão escutar coisas, eles vão discutir entre eles, e no final, né, da unidade, a gente vai voltar àquela pergunta. E aí? Então, o que vocês acham? O que vocês fazem para realmente responder, né? Então, essas perguntas ajudam a contextualizar o conteúdo linguístico também, dentro desses temas maiores, né, conectando o aprendizado da língua com realmente o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas. Porque realmente, né, vamos dizer, a saúde mental é um problema hoje em dia, né? A gente sabe que com tanta informação que todo mundo tem, né, tá tudo correndo atrás, parece que a gente nunca consegue resolver nossos problemas, e nossos alunos sentem isso, a gente sabe disso, né? Então, essa driving question é uma pergunta bem ampla, ela é instigante, ela instiga o aluno a pensar, e instiga o aluno a fazer conexão com a própria vida dele, né? Então, alguns exemplos de driving questions que tem no nosso material, né? How does drinking water help your body stay healthy? Why are the oceans so important for life on Earth? Né? Então, a gente sabe que os alunos vão bastante para a praia, né? Então, e aí, como é que é esse oceano que vocês adoram, né? É só importante para a gente no dia a dia do nosso lazer, ou será que realmente tem uma outra importância maior? How can we have access to clean water? How do humans' actions impact the oceans? How do the rising of the sea levels impact our coastal communities?
And what can we do to address the challenges? Então, são todas perguntas, né, instigantes que os alunos e até os próprios professores, né, vão ter que pensar a respeito, ok? Daí vamos para os learning targets, né? Eu estou pegando os pontos, né, que são diferentes do sexto e sétimo ano, né? Então, os learning targets são realmente declarações claras, específicas, que os alunos devem saber, compreender ou serem capazes de fazer no final da aula. Então, são coisas curtas, né? I can, sempre começa com I can, né? Então, realmente o aluno vai conseguir, no final da aula, fazer isso, né? Então, eles ajudam a orientar não só o processo de aprendizagem do professor, né, conectando o conteúdo com as habilidades linguísticas, né? Então, tem a parte gramatical, I can use present perfect, I can use the imperative, né? Mas proporciona também uma referência objetiva para os alunos, né? Então, é isso que o professor quer que eu faça. Muitas vezes a gente percebe que nós, professores, a gente sabe o nosso objetivo, a gente preparou a aula, nós sabemos. Mas às vezes é difícil o aluno perceber isso, porque a gente não fala para ele. A gente não fala para ele, olha, nosso objetivo de aula hoje é esse. Se a gente conseguir fazer isso toda a aula, ajuda muito o aluno a entender o processo. Então, eu acho que é uma dica que eu dou para vocês, de começarem a realmente, né, falar assim, olha, gente, nosso objetivo de aula hoje é você conseguir usar o present perfect. Né? Daí o aluno vai focar um pouquinho, mas, nossa, eu preciso entender essa estrutura gramatical, é esse o meu objetivo. Porque, às vezes, nós estamos trabalhando textos, listenings, etc., e ele acha que o objetivo de aula é entender o texto, sendo que não é. Né? O objetivo é, através do texto, a gente está tentando mostrar para ele uma estrutura linguística. Né? E a gente está usando isso no texto o tempo inteiro. Vocês vão perceber isso bastante no material. Então, eles vão ler textos e tudo, mas sempre dentro desse texto tem aquela estrutura linguística que a gente está querendo, né, desenvolver. Nos listenings, a mesma coisa. Né? Todos vocês, vamos ver, está trabalhando o imperativo, vocês vão perceber que no reading e no listening, o imperativo está aparecendo o tempo inteiro. Né? Então, é uma ferramenta que a gente está dando para o aluno, né, uma habilidade diferente, e através do reading ele perceber como a estrutura está lá dentro. Né? E com base nesses targets, né, a gente consegue chegar numa autoavaliação, que é proposta no final de cada módulo. Então, no final do módulo, ele vai falar, eu consigo fazer isso? Ele faz um xizinho. Né? Eu consigo fazer isso? Ele faz um xizinho. Então, aqui está um exemplo de um learning target, né, do módulo 4. So, I can read and understand the sustainable goal, que é um objetivo que a gente tem. I can understand the importance of water in my life. Yeah, I can read and understand small excerpts about global water usage. I can use thinking routines. I can use reading and listening strategies, que a gente trabalha bastante em cima disso, vou mostrar para vocês. And I can use the models should not, must not. Então, você vê que estamos sendo bem objetivos, né? O que a gente quer alcançar. Ok? Esse é um outro exemplo do módulo 7. Né? Então, você vê que thinking routines, reading strategies, estão em todos. Né? E daí a gente trabalha bastante com, né, gêneros textuais na parte da escrita. Então, isso é uma diferença também. Né? No 8º e 9º ano, a gente começa a trabalhar com writing. E também começamos a trabalhar com algumas provas do Enem. Então, a gente insere, né, algumas questões do Enem para eles já começarem a praticar e entender como é que eles vão, né, ser avaliados mais no futuro. Né? As rotinas de pensamento. Tá? Assim, they're my baby. Eu amo, uso em todas as aulas, os alunos e professores, né, da onde eu coordeno, a gente usa ele o tempo inteiro. Então, quem não conhece as rotinas de pensamento, entra no site da Project Zero, né? Só vocês colocarem na internet, Project Zero, Thinking Routines, você vai ser levado para lá. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês quais a gente usou aqui. Né? Então, elas são estratégias pedagógicas para promover o pensamento crítico do aluno. Né? Elas são, assim, práticas, são perguntas simples, práticas e repetitivas, né? O próprio nome diz, rotina, é uma coisa que
não é algo que você vai fazer uma vez na vida e esquecer, não, é uma rotina, então a gente faz, assim, durante várias aulas, né, e ajuda os alunos a organizar, expandir e conectar ideias, né, de uma forma bem significativa, né. Cada rotina tem uma reflexão diferente. Então, se eu não me engano, 87 rotinas de pensamento diferentes, e são sensacionais. Então, gente, isso é um curso que eu acho que vale a pena muito todo mundo fazer, ok? Então, se a gente for pensar na nossa sala de aula, né, nós temos rotinas de gerenciamento de sala de aula, que a gente precisa saber gerenciar a nossa sala de aula, né? Então, a gente vai trabalhar como que nós vamos trabalhar, né? Nós temos nossas rotinas instrucionais, né? Então, passo a passo, da parte de metodologia, como é que a gente faz. Nós temos as rotinas interacionais, então a gente quer saber, né, como que a gente vai fazer com que o aluno vai interagir. Por que eu escolhi eles trabalharem em pares e não trios? Ou por que eles estão trabalhando em grupos? Então, essas rotinas são muito importantes. E agora entra mais uma rotina, né, que é a rotina de pensamento. Então, você vê, gente, professor é uma coisa, eu acho que maravilhosa, que a gente faz tanta coisa, mas tanta coisa, tem tanta coisa going on na nossa cabeça, né, e é tantas, né, interações com nossos alunos, uma troca tão grande, a gente aprende tanto com eles, usando essas rotinas, né, enfim. Então, vou mostrar algumas rotinas para vocês que acontecem no livro, né. A mais básica, como eu falei, think, pair, share, né. Então, gente, eu estou indo muito rápido, tem tanta coisa que eu quero falar. Tá tudo bem? Sim? Tá tudo tranquilo, sim. Então, a Think, Pair, Share é uma rotina que estimula o pensamento, né, do aluno. Né, primeiro eles pensam sozinhos, depois em pares, depois com grupo. Então, eles refletem individualmente sobre uma questão, ou sobre um problema, ou até sobre uma figura. Depois, eles trocam isso com um colega, e depois eles compartilham com o grupo todo, né? Foi o que eu já expliquei para vocês, né? Então, ajuda a consolidar ideias, trocar ideias, promover discussões em sala de aula um pouco mais profundas, do que só jogar uma pergunta para o aluno, sabe, o que você acha da poluição dos oceanos? Né? E daí vai ser aquela, sabe, tem aluno que não está prestando atenção, então você organiza também a sala de aula. Né? Um próximo, The Three Whys. Eu adoro essa rotina, né? A rotina dos 3 porquês. Né? Então, ajuda o aluno a explorar um pouquinho razões mais profundas sobre um tópico, né? Então, eles começam a perguntar, por que é importante para mim? Então, são, why is this topic important for me? Né? Why is this topic important for my community? E depois, why is this topic important for the world? Então, são, né, vamos dizer, 3 fases. Então, por que essa pergunta, ou essa questão, ou whatever questão, né, é importante para mim? Por que é importante para a minha comunidade, para a pessoa mais perto de mim? Né, e por que é importante para o mundo? Então, você vê que a gente está realmente promovendo a conscientização sobre a relevância de um tema, né, em várias esferas diferentes, desde o nível mais próximo dele para o global. Porque às vezes ele pode até responder, um aluno respondeu para mim isso não é nem um pouco importante, mas para o mundo é. Né? E teve outra discussão sobre esse mesmo tema, e o aluno falou, para mim esse tema é muito importante, mas não sei se é importante para o mundo. Então você vê isso na mesma sala de aula, como, nossa, isso já criou uma discussão tão importante que um falou assim, gente, para mim, não quero nem saber disso, mas eu sei que o mundo se importa. E o outro aluno falou assim, não, para mim é importante, mas eu acho que o mundo que não se importa com isso, por isso... Então, nossa, gerou muita discussão, foi sensacional. Né? Aqui é um exemplo de onde que isso está acontecendo, né? Why might this topic? Qual que era o tópico? Esse tópico é sobre o cheap fashion, o fast fashion. Então, why might this topic matter to me? Why might it matter to the people around me? And why might it matter to the world? Né? Então, começamos a unidade pensando isso. Né? Daí tem uma outra rotina de pensamento que acontece bastante no material, que é o 3-2-1 Bridge. E isso acontece de várias formas diferentes, né? Então, ele promove o entendimento de um tema e conectar entendimentos com outros temas. Então, ele pode registrar, vamos dizer, pense em 3 palavras sobre esse tema, anote 2 perguntas que você tem e faça uma metáfora ou uma analogia.
essa última, às vezes, é bem difícil deles fazerem uma metáfora, né? E, às vezes, você pode trocar esse 3-2-1 bridge por, 3 questions, 2 words, and 1 doubt, né? Então, a gente pode usar esse 3-2-1 de várias formas diferentes para você começar um tema ou para você terminar um tema. Então, escreva 3 palavras que você aprendeu, 2 perguntas que você ainda tem a respeito, e faça um desenho, entendeu? Então, a gente pode mudar isso de várias formas diferentes. Daí, uma outra que aparece bastante é o See, Think, Wonder, né? E isso a gente geralmente usa como imagem, com objeto, ou pode ser até vídeo, né? Então, what do you see? Então, a gente fala para o aluno olhar, geralmente a gente usa isso com a página dupla, né? Que começa uma unidade. Então, what do you see? Todo mundo fala, né, what they see. E, né, as pessoas observem coisas bem diferentes dentro de uma imagem, né? E daí, what does it make you wonder? Né? Então, o que você pensa a respeito? Me faça perguntas, né? Pô, sei lá, o que o menino está fazendo? O que será que está acontecendo? Então, eles têm que fazer perguntas. Primeiro, eles têm que falar o que eles estão vendo. Eu vejo um barco, eu vejo um menino, eu vejo... Depois, eles têm que fazer perguntas. Nossa, né? Por que será que o barco está aí? Por que... Perguntas, né? E daí, eles vão pensando a respeito disso e a gente vai realmente aprofundando a pergunta e a questão, né? Então, aqui está um exemplo. Esse aqui, qual foi? É o See, Think, Wonder, né? What do you see? What does it make you think? What does it make you wonder? Né? Então, eles têm que... essa rotina é muito melhor do que falar, e aí, gente, o que vocês estão vendo? Eles só vão ficar falando, né, o que eles estão vendo, mas não vai aprofundar muito. E a gente, usando essa rotina de pensamento, você consegue aprofundar melhor, né? E daí a pergunta norteadora aqui é, how can we make sure the energy we use is good for the environment and doesn't cause pollution? Então, é essa pergunta que vai nortear a unidade, ok? Então, por que implementar as rotinas de pensamento na sala de aula? Agora que eu te dei um pouquinho de exemplos do que realmente é, para quem não conhece, né? Ele realmente estimula a compreensão mais profunda do conteúdo, tá? Ele promove engajamento, interesse, motivação e curiosidade por parte dos alunos, né? Ele realmente desenvolve habilidades de pensamento e, o mais importante, gente, de questionamento. A gente não quer que os alunos só respondam nossas perguntas, a gente quer que eles questionem, pergunte. Sabe que nem aquela criança, que a gente fala, uma criança chata de 3 anos, que não para de falar, por quê? Por quê? Por quê? Então, infelizmente, nossos alunos param de perguntar. E a gente tem que estimular eles a fazerem perguntas, né? Why? Why is this happening? O que está acontecendo, né? As rotinas de pensamento são muito usadas nas escolas bilíngues, nas escolas internacionais, tá? Isso eu aprendi, como eu falei, uns 10 anos atrás, quando eu fui coordenadora de uma escola internacional, que a gente trabalha bastante com Project-Based Learning, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente podia, né, tentar estimular e usar dentro da sala de aula, né? E ele estimula muito a colaboração, o compartilhamento de ideias, né, ideias diferentes, porque, né, como a gente falou, quando você olha para uma imagem, eu posso ver muitas coisas diferentes do que você está vendo, né? E, assim, para aplicar isso na aprendizagem baseada em investigação, baseada em problemas, baseada em projetos, é excelente. E nosso foco principal é realmente incentivar a reflexão e a autorreflexão, né? Você escutar o outro, trabalhar a escuta também, né? Depois, sobre os readings, né? Pre-reading e reading, nós temos o tempo inteiro, né? Em todas as unidades tem o reading, tem o listening, e a gente trabalha bastante com as estratégias, então tem sempre um pre-reading, né? Então, né, a gente vai preparar o aluno para fazer a leitura, e depois vai ter o reading, e a gente trabalha bastante com as estratégias. Então, você vê do lado, né, a gente fala assim, tá, que tipo de estratégia vocês usam quando vocês leem? Então, a gente já começa a dar ideias de estratégia, né? Então, contextual guessing, né? Can you guess the context, né? Olhando alguma das palavras, ou vocabulary building. Pay attention to the new words and phrases. Então, em cada unidade, a gente traz estratégias de leituras diferentes para os alunos, né, desenvolver. E daí a gente pode pedir, né? Usa essa estratégia hoje. Vamos usar outra estratégia? Então, a gente vai, né, mudando e usando estratégias diferentes.
E fora as estratégias, sempre tem, né, as perguntas, interpretação de texto, etc. Né, isso continua igual, né? E no listening, o pre-listening e o listening é a mesma coisa, né? Então, a gente traz várias estratégias de listening, né, para o aluno aqui do lado. Então, look, né? Read the following strategies, which ones do you use? Né? Active listening, vocabulary building. Às vezes, elas são muito parecidas com reading strategies, mas daí a gente dá uma lista também de estratégias de escuta para os alunos e para vocês, professores, né? Sempre tem a language work, então a gente vai trabalhar com, né, countables, uncountables, tem bastante tirinhas para, né, eles se divertirem, que a gente sabe que, bem, eu adoro tirinhas e os alunos também adoram, mas para eles analisarem as tirinhas, que elas sempre têm, obviamente, né, uma relação, uma conexão com a parte gramatical. Então, por que né, o John está usando esse tipo de estrutura, né? E o problem solving situation, né? Então, sempre ligado a alguma coisa que tem uma conexão com o aluno. Então, por exemplo, aqui, ele vai criar a Sustainable School, né? Então, a gente quer que ele create a Sustainable School Environment. Então, o task dele é fazer um Water Conservation Task Force, né? A escola está gastando muita água. Gente, e aí? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente pode raise awareness? Que action que vocês vão tomar, né, para mudar isso aí? Então, os alunos vão ter que pensar, eles podem usar posts, podem usar qualquer coisa. E a gente sempre incentiva vocês fazerem isso em pequenos grupos, e cada grupo vem com, né, eles podem fazer o que eles quiserem. Um pode usar o post, outro pode fazer um podcast, outro pode fazer uma palestra para a escola, enfim. Né? Então, é realmente fazer um problem solving hands-on. Eles vão resolver, eles vão colocar esses problemas, essas questões, né, em prática na escola ou na comunidade. Né? Daí, como eu falei, tem o writing, que é novo, que no sexto e no sétimo ano não tem tanto, mas a gente trabalha com vários gêneros textuais, né? Então, descriptive writing, narrative, journalist, enfim, né? E a gente sempre faz o passo a passo para dar para o aluno, né? Então, como é que você vai? Então, você vai primeiro planejar, depois você vai escrever, depois você vai rever, depois você vai reescrever. Então, né, a gente faz a gente dá esse passo a passo para o aluno e para o professor no manual, né? E depois, no final de todas as unidades, a gente fala, revisit the driving question, né? Vamos voltar lá, vamos rever aquela questão norteadora e ver se a gente consegue responder ela agora com mais, né, propriedade, né? Homework, né? Sempre tem um homework, então, em todos os homeworks tem um texto, tem um listening, segue mais ou menos, né, o que eles aprenderam durante a unidade toda, né? E a avaliação, que a gente sabe que é muito importante, né? Então, compreendemos que a possibilidade de associar diferentes instrumentos avaliativos, né? A gente sabe que não tem só a prova, né? Então, durante o processo, tem várias possibilidades para vocês usarem como avaliação formativa aqui. Então, tem as avaliações escritas, objetivas, obviamente, né? Que você agenda, tem as provas e tudo que você tem acesso no plural. Daí tem as avaliações orais, que você pode, né, trabalhar aqui, você pode usar o problem solving situation, que eles estão apresentando, né, o problema, você pode usar como uma nota na parte formativa, né, de avaliação. Daí as produções textuais do writing também podem ser usadas, né, e a leitura e a interpretação dos textos também tem vocabulário e tudo mais, então a gente pode também, de repente, até usar isso como uma parte da nota, né. Eu acho muito importante isso. E no problem solving, uma coisa que eu sempre falo para os professores, quando eles estão apresentando algum trabalho, a gente já pode também trabalhar com eles, né, postura de apresentação. E a gente vê, você pede para o oitavo nono apresentar alguma coisa, eles estão lá, né, encostados na parede, na lousa, né, com o negócio lendo aqui na frente, então ninguém consegue nem vê-los. Então, já trabalhar nessa parte de postura, né, como é que você apresenta, né? Então, você realmente tem que estudar o que você está apresentando antes, né? Você não pode ficar deitadão em cima da lousa, né? Como é que você fala, né? Você olha para o seu audience, né? Para o público. Então, já também trabalhar essas, né, questões de apresentação, né? Como que a gente faz uma apresentação. Outras partes que você pode usar, né, na avaliação são trabalhos individuais dos alunos ou em grupos que eles estão fazendo, né? Então, a gente pode também usar
as habilidades socioemocionais deles, tá? Eles realmente trabalharam em grupo, eles usaram a escuta, trabalharam na escuta, eles respeitaram o aluno, então isso também é muito importante para você trabalhar na avaliação. Como é que é a participação do aluno, né, na sala de aula, no dia a dia também, seu engajamento, autonomia, também pode ser uma parte da nota. E a resolução do self-assessment, né, no final de cada módulo. Então, ele mesmo pode se dar uma nota. Eu acho muito importante isso, né? Então, ele se dá uma nota, nossa, nessa unidade, né, eu acho que não consegui fazer isso, eu consegui fazer isso, né, não entendi muito a rotina de pensamento, mas ele mesmo pode se dar uma nota baseado naquela listinha do self-assessment, ok? Aqui está um exemplo de como é o self-assessment, que, como vocês vão perceber, é o mesmo do Learning Targets, ok? Então, o aluno vai chegar nos Learning Targets e falar assim, nossa, realmente eu consegui, né, chegar a todos os Learning Targets. E assim, para mostrar para vocês um pouquinho do Enem, né? Então, todas as unidades, na parte do homework, tem alguma questão do Enem, né? Então, para eles já entrarem, né, entenderem um pouquinho como é que funciona, né, as provinhas do Enem do inglês. E também temos, né, cada 5 módulos o roundup. Então, né, vamos dizer que a gente trabalhou nesses últimos 5 módulos e tem umas atividades bem simples, né, mas são reading, são parte de trabalho com a gramatical, etc., para o aluno ver se ele está realmente, né, conseguindo acompanhar o material. E, por fim, é o Creative Lab, que é o módulo 10 e o módulo 20, que eu conversei com vocês, que é o design, é a parte que eles realmente vão construir um projeto, né? E a gente sempre dá, como a gente trabalha com 3 ODS em cada semestre, eles podem escolher qual atividade, qual projeto ele vai desenvolver. Então, em todos os módulos 10 e 20, né, do 8º e do 9º ano, você tem 3 projetos, Project 1, 2 e 3, e os alunos podem escolher qual projeto eles querem desenvolver, né, usando o Design Thinking. E tá aqui, a gente explica no manual do professor e na parte do aluno como é que trabalha o Design Thinking, ok? Então, como eu falei, eu podia, gente, por horas aqui, para mostrar tanta coisa da riqueza do material, tanta coisa que tem, né, dentro do material. Vou parar aqui. Então, assim, tem muita coisa, muita novidade, né, no 8º e 9º, e, assim, formas de realmente a gente engajar nossos alunos né, fazer uma conexão com o que está acontecendo no mundo e com o que está acontecendo dentro da sala de aula, né? Gente, eu sei que, assim, eu falei muito, falo rápido, porque tem tanta coisa que eu quero share com vocês, né, mas espero que vocês gostaram da apresentação, conseguiram entender um pouquinho, né, o fio norteador do material. E, gente, agora estou aberta para, né, tirarem dúvidas. A Miriam colocou aqui, né, explicações claras, e eu acompanhei da primeira infantil até agora, e assim, como isso é importante para nós também, enquanto assessores, né, esse olhar, esse entendimento, porque não somos especialistas na área, e isso traz para a gente um outro olhar, até mesmo para as nossas formações, né, muito bom, maravilhoso. A Rose está com a mãozinha levantada, pode falar, Rose. Rose? Certificado, isso eu não sei. Sim, haverá certificado. Oi, isso. Oi, muito obrigada. Foi muito legal. Estou com vocês desde as 8h15 da manhã. Eu estou entrando, nós começamos agora no Colégio Bom Saber em Jundiaí. Eles estão iniciando agora com o material do Ângulo também. Eu moro em Jundiaí. Mora em Jundiaí? Olha aí, vamos combinar, eu vou para essa escola. Ai, meu Deus, mas como vamos combinar? Já estou vendo o lugar para tomarmos um café. Ai, que delícia mesmo. Eu estava trabalhando em Itatiba, já conheço 2 sistemas de ensino que são concorrentes do Ângulo,
Mas é a primeira vez aí começando, né? 2 semanas só de aula no Ângulo e estou gostando muito. E para a escola também está sendo um grande desafio, porque eles também estão iniciando agora com o Ângulo. Mas eu estou realmente assim muito encantada com todo o material. Vou falar bem rapidinho, mas as classes são pequenas e eu tenho falado muito para eles, gente, vocês parecem que estão numa escola de idiomas. Então, vamos aproveitar tudo que a gente pode aqui, né? Tirar todo aproveitar tudo que a gente tem direito para adquirir esse grande conhecimento. E é isso, mas valeu mesmo, muito obrigada. Nossa, Luiz, amei que você é de Jundiaí. Nossa, que você mora aqui, né? Quer dizer, que você mora em Jundiaí. Que legal, muito bom. Então, vamos combinar, então. É isso. Mas aí, então, eu só queria mesmo, sabe, agradecer, falar que está sendo muito válido todas as informações que foram colocadas até agora, desde as 8h15 da manhã. Muito obrigada mesmo. E gostaria de saber como é que a gente consegue depois aí obter o certificado. Dentro da plataforma do evento, tem a pesquisa de satisfação, fazendo a avaliação do evento, automaticamente você recebe o certificado, tá bom? Tem a opção Legal. do certificado, tá bom? Tá ótimo, tá bem. Muito obrigada. Vocês Obrigada conheciam a as todos. rotinas de pensamento, essas coisas que eu trouxe, vocês conheciam? Sim, sim. E Muito como bom. eu sou bastante, vou colocar assim, até muito metódica, né? Então, faz 2 semanas que eu estou estudando os livros. Então, foi muito legal. É o que eu falo às vezes para os alunos, que a gente só tem dúvida quando a gente estuda. Porque se você não ler, se você não se prepara, você não sabe nem o que você tem para perguntar, né? Então, tudo que eu estava vendo que vocês estavam falando e as outras palestrantes também, falei, nossa, né? Porque eu peguei os livros desde o primeiro ano até o 9º e destrinchei, ponto por ponto. E também no plural, né? Que eu estou falando bastante isso para eles. A gente só aprende mesmo, entre aspas, se a gente ficar fuçando na plataforma. Vamos lá Exato. fuçar, gente, né? Aí eu até fui usando um termo assim, let's go be a Snoopy, 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 Snoopy. Vai lá, vamos ficar xeretando lá. Porque senão você não sabe o que a plataforma tem, você não sabe onde está. E eles são meio preguiçosos nesse aspecto, né? Eles querem que você já dê tudo pronto. Então, estou colocando a galera lá para trabalhar também, né? Mas é muito bom, estou gostando bastante. E eu achei muito legal algumas coisas que eu ouvia de vocês aí, quer dizer, a grande maioria, falar, estou no caminho certo. Estou fazendo isso, estou fazendo isso. Então, isso é muito bom também. Eu coloquei meu e-mail lá, gente, disponibilizando para vocês, tá? Se vocês tiverem dúvida, entrar em contato comigo, só me fala nome, escola e qual que é, né, se é um de iniciais ou finais. Viu, Mas Luiz? Eu já vou ter outro privilégio, eu já vou tomar café junto. vamos tomar café junto. Isso. Obrigada pela atenção, desculpe a brincadeira. Gente, alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta para fazer agora? Eu sei que vocês devem estar exaustos e loucos para desligar né, o vídeo, com certeza, desde as 8h15, todo mundo aqui, mas estou aqui, se vocês quiserem tirar dúvida. Foi uma honra ter participado desse momento, que bom, Aniele, realmente informações assim, para vocês chegarem no sistema com um pouquinho mais de orientações, né? Dentro do plural, gente, lembrando que nós temos o cardzinho Fale com o Autor, então vocês podem acessar ali o plural, com o loginzinho de vocês, procurem ali o cardzinho, conversem com os autores, né, tragam as suas dúvidas, suas sugestões. No outro momento, a Luísa trouxe uma fala que nós, assessores, levamos para as nossas escolas. Toda e qualquer mudança que é proposto dentro do material parte do que vocês, professores, sinalizam, né, Luiz? Então, é assim, importante esse momento de troca com o autor, também de troca com os assessores, no momento de formação em suas escolas, né? Então, aproveitem esse canal para conversar ali com os autores e colocarem, pontuarem, né, e também elogiarem, né, porque eu acredito que através das críticas, dos elogios, a gente consegue chegar onde nós estamos chegando com esse material super inovador, super atualizado. E alguém perguntou se tem mais atividades escritas, tá? A gente trabalha com writing a cada 2
2 unidades. Mas quando eu não trabalho com writing na unidade, né, do livro mesmo, sempre tem no homework, né? Então, por enquanto, não tem atividades extras, mas ficou a dica. De repente, a gente coloca atividades extras também no plural, tá? Então, obrigada pela dica. Mas não tem realmente extras fora o que está no CA, né? No caderno do aluno, ok? Mas eu posso elaborar sem problema nenhum, e a gente pode colocar no plural no futuro, né, Lu? Sim, sim, com certeza. Bom, eu acredito que não tem mais nenhum questionamento aqui, só agradecimentos mesmo. Luiz, agradeço muito, né, ter a oportunidade de ficar na sala com você, com todas as demais, realmente maravilhoso, foi uma manhã muito produtiva. Um ótimo final de sábado para vocês, uma tarde de sábado, um final de semana, e sejam muito bem-vindos ao Sistema Anglo. Se sintam aí bem acolhidos, e qualquer dúvida estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada, gente. Bom final de semana para vocês. Foi ótimo estar com vocês. Adorei. Queria ficar mais tempo, explicar tudo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.